Ouça agora, com o pastor Teófilo Karkli, palavras proféticas e promessas. Pastor Karkli está usando o poder da web e da rádio para avivar o povo de Deus nesta geração. Com vocês, palavras proféticas e promessas. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. É uma alegria, uma satisfação poder novamente transmitir uma palavra do Senhor ao seu coração. Nesta ocasião, temos uma palavra intitulada Discernimento remove montanhas. Queremos fazer a leitura da palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 20. Em verdade vos digo que, se tiverdes fé como grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Não sei se você já percebeu que ninguém nunca contou em algum livro, nem nunca foi falado em algum púlpito, ou até mesmo na internet, que uma montanha foi removida, literalmente, do seu lugar, por causa da fé. Será que Jesus então falou de um milagre que não existe? Que nem ele mesmo fez? Pois quando analisamos os seus milagres, encontramos uma variedade muito grande. Ele fez a figueira secar, a moeda aparecer na boca do peixe, ele transformou água em vinho, caminhou sobre as águas, multiplicou pães, ressuscitou mortos, Jesus limpou leprosos, deu vista aos cegos, expulsou os demônios, mas nunca moveu literalmente uma montanha do seu lugar. Não encontramos isso nos seus evangelhos e em nenhuma outra parte da Bíblia. Como podemos então entender esta expressão? Se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá. Esse texto está falando do discernimento. Nós precisamos nesse momento definir o que significa essa expressão. Direis a este monte, passa daqui para acolá. Uma pessoa dotada, escute bem, de discernimento, era conhecido como removedor de montanhas. Interessante, não é verdade? A montanha aqui não é literal. A montanha é figurativa. A montanha é apenas na mente do ser humano. Mas uma montanha, sendo figurativa ou mental, ela impedia da pessoa ver adiante, de ver o seu futuro, de encontrar uma saída para o seu problema. Então, na cultura hebreia, uma pessoa dotada de discernimento era conhecida como uma pessoa que removia as montanhas. E esse é o tema da nossa pregação nesta ocasião. Removedor de montanhas. Então, aquele que tem o poder de discernimento de qualquer coisa, de qualquer circunstância, ele é um removedor de montanhas. Ele remove a montanha para um lado e ele consegue ver mais além da montanha. Ele consegue ver uma saída, um escape para qualquer situação. Você pode orar e jejuar e até dar ordem, como muitos estão fazendo, à montanha. Montanha, saia em nome de Jesus. E a montanha não vai sair. Pela sua ordem não vai sair, mas sim pelo teu discernimento. Como define o nosso dicionário a palavra discernimento? Discernimento é a faculdade de escolher o certo, ter critério ou juízo, é a capacidade de distinguir com raciocínio sobre as coisas. Discernimento é, em outras palavras, o senso que permite às pessoas confrontar o certo e o errado, a verdade e a mentira, o melhor e o pior, a experiência pessoal e a crendice e assim por diante. Na epístola de Judas, o irmão do Senhor Jesus, o discernimento é cautela. Judas capítulo 1, versículo 22 diz assim: E apiedai-vos de alguns usando de discernimento. Que importante então para mim e para ti é ser cauteloso, para não se equivocar. Muitas vezes
encontramos pessoas reclamando que fizeram um gesto de amor, pensando que era ovelha e de repente era um lobo, pensando que era amoroso e de repente era um carnal, pensando que era honesto e de repente era um crente falso. Assim que temos que ter muita cautela, muito cuidado, muito discernimento de espírito. Já na epístola de Paulo aos Coríntios, o discernimento é um dom do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10 diz essa verdade. E a outra operação de maravilhas, e a outra a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Esse é um dom muito importante para todos, mas principalmente para aqueles que estão dirigindo um culto, ou para aqueles que estão pregando a palavra do Senhor. O dom de discernimento de espírito é uma habilidade ou uma capacidade dada por Deus para reconhecer a identidade dos espíritos por trás das diferentes manifestações. Precisamos ter claro se aquela manifestação vem de Deus, vem da mente humana ou então vem de espíritos maus. Você precisa ter esse dom. Se você é pregador, se você é pastor, você precisa ter esse dom do Espírito Santo. Discernimento de espírito. A palavra em si, a Bíblia Sagrada, diz o autor aos Hebreus, que é apta para discernir. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Olha só, preste atenção nesta expressão, ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração do homem. Ela é apta para discernir os pensamentos e, mais que isso, as intenções do coração. E qual é a diferença entre pensamento e intenções? Um pensamento sempre pode chegar a ser revelado. E uma intenção, muitas vezes, ela é apenas oculta. Ninguém sabe a intenção de uma determinada pessoa quando nos visita, quando entra dentro da nossa congregação, quando nos cumprimenta. Pode ser que ele tenha uma intenção que seja maligna e por isso nós precisamos ter o discernimento de espírito. Nesse texto que nós fizemos leitura inicialmente, que fala de remover a montanha, em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte passa daqui para acolá, e há de passar e nada vos será impossível. Jesus não está falando do tamanho da fé. E a fé tem tamanho, a fé tem medida. E Jesus sempre viu a fé e sempre mediu a fé das pessoas. Em Mateus capítulo 15, versículo 28, nós vamos ler o seguinte: Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé. Vê? O Senhor viu e o Senhor mediu a fé desta mulher e chamou que ela tinha uma grande fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Nós então encontramos Jesus também vendo a fé principalmente dos seus discípulos, 4 vezes em Mateus, e chamando homens de pouca fé. Mateus capítulo 6, versículo 30, Mateus capítulo 8, versículo 26, Mateus capítulo 14, versículo 31 e Mateus 16, versículo 8. Homens de pouca fé, homens de pouca fé, homens de pouca fé, homens de pouca fé. Neste texto que nós fizemos leitura no início, Jesus não está falando do tamanho da fé, se ela é pequena ou grande. Jesus censurou seus discípulos pela sua pouca fé. Sabe o que Jesus está falando aqui sobre a fé? Aqui Jesus está falando da fé como grão de mostarda. O pequeno grão de mostarda, ao ser plantado, vamos colocar uma quantidade de terra de 4 centímetros sobre essa semente. Aqueles 4 centímetros de terra que ele foi plantado, que ele está enterrado,
a semente da mostarda, para ele é uma montanha. A semente é uma das menores sementes que existe. Colocando 4 centímetros de terra em cima, ficou uma montanha para ela sair dali. Imagina se fosse colocado sobre o nosso corpo, a proporção do nosso corpo, a mesma quantidade de terra em cima, jamais sairíamos desse lugar. Mas a fé, ela consegue sair independentemente da circunstância, independentemente da dificuldade. Por quê? Porque ela começa a brotar, começa a crescer e logo ela aparece na superfície da terra. Assim é a nossa fé. É disso que o Senhor está falando. Ele não está medindo a tua fé nem chamando de fé grande ou fé pequena. Ele está dizendo que nós devemos ter a fé como o grão de mostarda. Outra coisa que se usa muito por aí é mandar dizer ou falar, pisa na terra e declara que a terra é sua, em nome de Jesus. Em Deuteronômio capítulo 11, versículo 24, nós encontramos essa palavra: todo lugar que pisar a planta do vosso pé será vosso. Sabe, eu já fiz isso e não consegui aquele terreno que eu queria, aquela terra que eu queria. Nem ter fé na fé, como muitos têm ensinado. Crer na fé, tenha fé na fé. Temos que ter fé em Deus e saber que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. As montanhas que mais precisamos passar elas pelo discernimento, eu quero fazer menção nesse momento. Precisamos discernir os espíritos do culto. Sim, os espíritos do culto. Tem alguns espíritos que tratam de perturbar o culto. E o que está dirigindo o culto tem que perceber. Por exemplo, o espírito de frieza. O povo começa a parar de cantar. O espírito do sono. Não se pode deixar o povo dormir dentro de um culto. Nenhum desses espíritos que estou fazendo menção, eles caem, eles fazem barulho. Porque se fosse assim, seriam expulsos em nome de Jesus. Mas eles atuam camufladamente. Se deixar assim, estes espíritos malignos transformarão uma montanha dentro do culto. O povo continua cantando, mas parece que está subindo numa montanha. Por quê? Porque não foi discernido o espírito que estava atuando dentro daquele culto. Precisamos também discernir as profecias. 1 de João capítulo 4, versículo 1 diz assim: amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 21, diz o apóstolo Paulo que nós devemos examinar tudo e reter o bem. Examinai tudo, retende o bem. Tem muita gente querendo provar a Deus com os dízimos e não provar os espíritos dos profetas que andam por aí, falando mentira, falando profecias que são da carne, que são do homem, que são da mente do ser humano. Outra coisa que precisamos definir, senão vai se transformar em uma montanha, são os tipos de obras que existem. Efésios capítulo 5, versículo 11, Paulo diz que nós devemos repreender as obras infrutuosas das trevas. Não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Tem cada coisa absurda que se faz por aí, que a Bíblia diz que nós não podemos nem citar os seus nomes. Em Efésios capítulo 5, versículo 3 e versículo 4. Mas sim que temos que repreender estas obras infrutuosas, obras das trevas, em nome de Jesus, e não deixar que elas tomem lugar de primazia. O povo, por geral, já não sabe discernir. Nós encontramos abundantes versículos bíblicos, principalmente no livro de Provérbios, que reprovam a falta de discernimento. Eu coloquei alguns exemplos aqui. Provérbios capítulo 14, versículo 15. O simples dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. Provérbios 22, 3. O prudente prevê o mal e esconde-se, mas os simples passam e acabam pagando. Provérbios 27, 12. O avisado vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena. Qual é você? Você é o simples que dá crédito a cada palavra?
Ou você é o prudente que atenta para os seus passos? O prudente é diferente, ele prevê o mal. O prudente, ele se esconde e os simples acabam sofrendo a pena. Você sabe discernir? Você consegue ver a diferença? Como fala Malaquias capítulo 3, versículo 18, vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Sabe que existem alguns lugares que já não se consegue mais separar uma coisa da outra, um ambiente do outro. Existem igrejas que no dia do batismo, que deveria ser uma solenidade totalmente especial, o povo termina com trajes de banho e piscina para todo mundo. Outros lugares que cerimônia de casamento para crente, que deveria ser uma bênção, terminam em bailes e terminam em bebida alcoólica. Há lugares onde os funerais de pessoas crentes também está cheio de pena, luto, roupa negra, como que as pessoas que estão ali não sabem para onde foi aquele que morreu em Cristo. Você pode ver num funeral de uma pessoa que não conheceu a Cristo, lá sim, há roupa negra, há luto, há pranto, há grito, mas para uma pessoa que dormiu em Cristo Jesus, todos nós sabemos o seu final, todos nós sabemos o seu destino e podemos estar diferente. Há uma paz em nossos corações para momentos assim. Nós temos na Bíblia um exemplo notável de discernimento. Os Filipenses, segunda carta de Paulo, para essa igreja em Filipos, capítulo 1, versículo 10. Eles eram exemplo de discernimento. Diz assim a palavra do Senhor: para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalos algum, até o dia de Cristo. Sabe você aprovar aquilo que é excelente? O povo filipense era exemplo de discernimento. Vivemos uma época onde a nossa geração não sabe mais discernir. Tudo é relativo. A moda, quanto mais horrorosa, ela passa a ser honrosa. O mal parece bom, o amargo parece doce. Todos os caminhos levam para Deus. Que grande equivocação! Somente há um caminho que leva a Deus. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Filipenses capítulo 1, versículo 10 diz o seguinte: para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo. Você sabe aprovar as coisas excelentes? Você sabe discernir o que é bom e o que é ruim, o que é certo e o que é incorreto? Você sabe discernir o que é branco e o que é preto? Que Deus te abençoe. Seja um removedor de montanhas, tenha discernimento e seja uma bênção nas mãos do Senhor.